Olá, eu sou Emildo Coutinho e esse é Emildo Coutinho, o escritor. Por que será que a família de Franciscon não ficou na congregação cristã? Será que houve algum problema? Compreenderam algo? Ou, porventura, pensaram que o Brasil tinha desvirtuado a doutrina? Será? Por que será que a família de Franciscon ficou naquela igreja que não se reunificou? Aquela igreja que hoje está totalmente fora da doutrina, lá em Chicago. Sim, tem um nome em inglês: Christian Congregation Church. Christian Congregation Church. Congregação, igreja, congregação cristã. Sim, algumas moças vieram ao Brasil, conheceram a congregação cristã e quando voltaram para Chicago, isso nos anos 70, fizeram uma lista de coisa que estava errado. E essas moças, eu tive a oportunidade de conversar com uma delas, muito tempo, e outras famílias dessa Christian Congregation Church. Porém, aqui é a pergunta que tanto me fazem e muitas vezes com característica de afronta. Por que Franciscon, por que a sua família, melhor dizendo, não ficou na congregação? Responderei, como tenho respondido. Quando eu escuto essa pergunta, eu penso: será que a pessoa que faz tal pergunta, se for um afronto, não faz muito sentido, qualquer coisa a pessoa quer te afrontar. Mas ontem teve alguém que eu vi que não era. Era tipo meio que, olha, se fosse a congregação, a doutrina defendida por Franciscon, por que a família dele não está na congregação? E eu digo aqui congregação, nada de CCB, Congregação Cristã no Brasil, porque não era Brasil. Ou é a CCB em Chicago? Não, claro que não. Só que tem horas que parece que eu tenho que explicar. CC, então, Christian Congregation, Congregação Cristã, no Brasil, lá nos Estados Unidos. Mas vamos focalizar, eu já estou desvirtuando e de fato eu sou bem prolixo. Alguém comentou, olha, você tem que ir direto ao ponto. E eu vou direto ao ponto, assim como eu respondi ali para essa pessoa. Sabe por que a família de Franciscon não ficou na congregação? Eu vou fazer perguntas aqui que vocês vão saber onde eu quero chegar. Quem estiver me ouvindo agora e for da congregação, eu pergunto: todos da sua família servem a Deus? Todos os seus filhos estão na congregação? Você pode dizer orgulhosamente, no bom sentido, a minha casa serve ao Senhor? Você não tem 5 filhos, eu via isso em famílias, na minha família, que era da congregação, 5, 8 filhos gêmeos, assim, né? Uma não obedeceu a Deus, até hoje. Sabe por quê? Eu vou dizer o óbvio que eu respondi lá. Sangue que corre em nossas veias não leva à conversão, à compreensão, à luz. Isso é um mistério. Mistério. Desde quando chegou alguém
Senhor Jesus ali falando com o povo, alguém falou, a sua mãe e os seus irmãos estão aí para falar com você. O que ele disse? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? É esses que estão aqui. É difícil às vezes a gente compreender, mas isso aqui tem a ver com essa pergunta e tem a ver com a família do Franciscon. Não entenderam. Ah, mas a filha que escrevia a carta, não entenderam. Ah, mas o genro, não entenderam. Ah, mas o neto, não entenderam. Ah, mas o bisneto, não entenderam. É uma pena, mas não entenderam. Então, assim, não faço essa pergunta. Principalmente quem é da congregação. Não é material. Tá o preto no branco, tudo escrito, é matéria também, é interpretação de texto. Eu já fiz testes. Eu falei para uma pessoa religiosa, leia esse capítulo, e daí você me diz aqui, quase que eu fiz um X ali, 2 opções entre parênteses. É tal ou tal. Tipo, ali era sobre o véu. Falei, ela entendeu, ela ficou possessa comigo. Porém, ela entendeu. Ela fechou a Bíblia e tascou. A sua igreja usa véu? Eu disse sim. Aí ela pegou lá, uma parte lá sobre a ovelha que cai no buraco e o Senhor Jesus, né, uma parábola, salvo engano. Olha, no sábado você deixaria a ovelha morrer? Daí ela deu essa parte para eu ler dizendo que eu tinha que guardar o sábado. Eu estava com pressa ali, ou já tinha feito muita coisa. São coisas que a gente faz que nós não entendemos. Hoje eu não faria. Porém, eu teria perguntado a ela que está dizendo que no sábado você pode fazer isso e talvez outras coisas. Ele está violando o sábado e falando para você que é para você parar de ser escrava do sábado. Porém, nada eu disse. Mas uma hora eu quero falar outras coisas que eu disse para pessoas dessa crença. Enfim, meus irmãos, aqueles que me ouvem, não pergunta tal coisa, porque indica também uma falta de inteligência. Quando houve a reunificação, Franciscon já tinha partido. Isso era nos anos 70, quando começou esse movimento assim de reunificar as igrejas ali nos Estados Unidos. Talvez já anos 80, mas o fato é que nos anos 70, essas moças que aqui vieram, que tem gente que diz era o grupo de oração, que veio e que gostou do culto porque de fato é bonito, essa mesma pessoa aí que espalha mentiras em tudo quanto é canal do YouTube. Ele disse isso, que elas foram seduzidas pela organização da obra aqui, pela beleza do culto. E o interessante é que ele diz que de fato é bonito. E seduziu essas moças. Que bela sedução, né? Meu Deus, eu também fui seduzido. Em 1994 eu fui seduzido. E me batizei. Eu não fui para me batizar. Eu fui seduzido também. Como é bom essa sedução, né? Como é bom. Essas moças não precisaram ser batizadas. Claro que não. Elas já eram da mesma obra. Até hoje, quando vem gente dessa obra, eles não se batizam de novo. Coisa que daí nos acusam de rebatismo. Mas isso fica para outra história. Por hora eu quero dizer, parem de fazer tal pergunta. Você pode pensar, não aceitaram ser comandado pelo Brás, que é isso que vocês pensam. Não aceitaram ter uma central, não aceitaram isso, não aceitaram nada, nada faz sentido. Perante uma doutrina que não era praticada. Nada faz sentido. Era tão óbvio, bastava entrar dentro daquela igreja para ver que estava tudo fora da doutrina. Desde a época do Franciscão, eu vou falar dele aqui. Ele teve a sua parcela de culpa, entendeu? Dorme no Senhor, o caro servo de Deus, mas ele teve uma parcela de culpa, só que eu escandalizo aqueles que falam quando eu falo sobre isso.
Inclusive, com o plagiador, o deturpador e tal, a minha desavença com ele começou quando eu disse que a irmã Rosina também era a prova do irmão Franciscon, dependendo do olhar. Nossa! Ele fez um link lá com outro historiador. Você viu, Léo? O que ele disse? Ali começou. Só que eu me senti mal, porque eu falei assim, eu peguei de uma fonte, né? Um ancião lá dos Estados Unidos, eu tirei essa frase do livro. A única coisa eu tirei, ó, dou a mão à palmatória, mas de repente eu vou colocar, aliás, eu já estou colocando coisas assim para mostrar que nada é desse jeito, que todos somos falhos, que Franciscon também teve seus erros, entendeu? Quem foi 100% foi o Senhor Jesus, o restante está todo sujeito a erros, fraquezas, não é verdade? Entendeu? Ele também, se os apóstolos todos tinham fraqueza, imagina, erraram, Pedro errou, né, cometeu ali, deu um bola fora, todos, imagine o Franciscon. Mas voltando à família dele, a família dele não é nada de ser contra o Brás, não é nada de não querer ser comandado. Talvez o querer ser comandado pesou um pouquinho, que americanos já eram americanos, se achavam no primeiro mundo, começou aqui é Chicago. Pode até ser, mas nada vai derrubar o fato da cegueira. Porque mesmo desavenças de nações, nacionalidades, vai fazer a pessoa enxergar. O irmão Arne chegou. O irmão Arne, eu digo isso no esclarecimento dos Novos Atos, quando eu conversava com ele, eu via que ele não era 100%. Ele não tinha 100% de entendimento. Um dia ele até me disse, eu vou adiantar aqui, ou dar para vocês de presentinho, algo que eu contei no esclarecimento dos Novos Atos. Ele falou, na igreja que está a família da minha esposa, a grande maioria, toda a família da parte da minha esposa, lá no Mulher no Zavel, que é essa obra do Franciscon. E eu via que, entendeu? Por que ele veio? Ele compreendeu alguma coisa, sem dúvida. Eu notava que às vezes ele dava umas dentro. Mas aquela coisa ele tinha. Teve uma coisa que me chamou a atenção na época, era o Jorge Cury, o presidente do conselho. Sabe o que ele me disse? Pois é, em tal nação, entre os irmãos, dizem que a obra no Brasil está sendo comandada por um turco. E eu, Nossa. Enfim, gente, por que a família de Franciscon não está na congregação cristã nos Estados Unidos, está na congregação cristã, Igreja Congregação Cristã ou Christian Congregation Church? Porque não compreenderam bolhufas nenhuma. É isso, espero que fique claro. Porque conversão não vem pelo sangue, por parentesco. Não vem, não vem. Se fosse assim também, aqui os Mendes de Moraes, que são tradicionais, quando eu contei isso para minha esposa, ela falou, diga para eles que Mendes de Moraes é uma família tradicional de crente. Era o irmão mais velho, o irmão Natal Mendes de Moraes, era o ancião mais velho. Recentemente, meu sobrinho da minha esposa, foi para aquela igreja da Parede Preta. Para mim aquilo deveria chamar boate gospel. Igreja da Parede Preta é uma coisa escura, sabe, dancinha, tudo escuro. Gente, eu que tive vida mundana, é uma boate, assim, boate gospel. Enfim, sobrenome Mendes de Moraes. Está lá nessa igreja. Engraçado, né? Por que será? Nos vemos na próxima. Até mais. Fiquemos todos na paz de Deus.